A morte não veio de um disparo, nem de uma bomba tradicional. Veio de algo que a própria vítima acreditava dominar. Durante anos, ele construiu mecanismos para matar à distância, confiando que o controle estava sempre em suas mãos. O que ele não sabia era que alguém observava cada cálculo, cada teste, cada falha. Quando o momento chegou, a tecnologia que deveria protegê-lo tornou-se a arma perfeita contra ele. Neste vídeo, você vai entender como o Mossad transformou engenharia em armadilha e como uma invenção pensada para controlar a morte acabou selando o destino de seu criador. Ele era conhecido apenas como o engenheiro. Não aparecia em fotos oficiais, não discursava em público e raramente dormia no mesmo lugar 2 noites seguidas. Para serviços de inteligência ocidentais, seu nome circulava em relatórios técnicos, não em manchetes. Era o tipo de alvo que não precisava puxar um gatilho para ser considerado letal. Bastava projetar. Durante anos, suas criações viajaram mais do que ele. Pequenos dispositivos, acionadores remotos, sistemas de detonação cada vez mais precisos. Nada era improvisado. Tudo obedecia a cálculos rigorosos, margens de segurança e redundâncias. Ele acreditava que o perigo estava sempre do lado de fora. Um drone, um agente infiltrado, um míssil. Jamais considerou que o ponto fraco estivesse no próprio sistema que ele aperfeiçoava. Do outro lado, o Mossad não via apenas um homem, mas um nó crítico em uma rede muito maior. Eliminá-lo não era uma questão de vingança, mas de engenharia reversa estratégica. Cada passo precisava ser silencioso, limpo e, acima de tudo, plausível. Não podia parecer uma execução. Precisava parecer um acidente lógico, quase inevitável. Os primeiros sinais surgiram em interceptações técnicas. Pequenas inconsistências em transmissões, padrões repetidos em códigos de acionamento, hábitos que se tornaram previsíveis com o tempo. O engenheiro confiava excessivamente em seus próprios protocolos. Isso, para uma agência de inteligência experiente, era um convite. Ao invés de se aproximar fisicamente, os analistas decidiram algo mais sofisticado: entrar no ecossistema tecnológico dele. Não no laboratório, não na casa, mas na lógica. Entender como ele pensava era mais importante do que saber onde ele estava. Cada circuito revelava não só uma função, mas uma crença. E crenças, quando bem mapeadas, são exploráveis. A operação levou meses de simulações. Nenhum agente em campo sabia exatamente qual seria o desfecho final. Isso não era falha de planejamento, era compartimentalização extrema. Quanto menos pessoas entendessem o todo, menor o risco de vazamento. A arma não seria entregue, ela já existia. Só precisava ser reinterpretada. Na noite decisiva não houve perseguição nem confronto. Nenhuma câmera registrou algo incomum. Tudo seguiu a rotina esperada. O engenheiro fez o que sempre fazia. Confiou no controle remoto. E foi exatamente nesse gesto, repetido centenas de vezes antes, que a equação mudou. O que aconteceu depois não foi imediatamente compreendido nem por aliados, nem por adversários. Relatórios iniciais falavam em falha técnica. Outros sugeriam erro humano. Apenas alguns poucos analistas entenderam a elegância cruel da solução. Não havia assinatura do Mossad visível, não havia reivindicação. Só um silêncio pesado e a certeza de que algo fundamental tinha sido quebrado. E esse era apenas o começo. Nos dias seguintes, a confusão foi total. A organização a qual o engenheiro servia entrou em modo de contenção, tentando entender como um de seus ativos mais valiosos havia sido perdido sem sinais claros de ataque externo. Laboratórios foram lacrados, técnicos interrogados, procedimentos suspensos. Quanto mais eles investigavam, mais desconfortável ficava a conclusão. Tudo indicava que o sistema havia funcionado exatamente como projetado, e era isso que tornava o caso tão perturbador.
Não havia vestígios de sabotagem grosseira, nem componentes estranhos, nem códigos desconhecidos. Cada peça, cada conexão, cada comando remoto era familiar. O problema não estava na execução, mas na premissa. Alguém havia entendido o sistema tão profundamente que conseguiu transformá-lo sem quebrá-lo. Para o Mossad, o sucesso da operação não era medido pela morte em si, mas pelo efeito dominó que ela provocaria. A perda do engenheiro gerou algo mais valioso do que um alvo eliminado: paranoia. De repente, nenhum dispositivo era confiável. Nenhum acionador remoto era apenas um acionador remoto. Cada engenheiro passou a desconfiar do próprio trabalho, e essa desconfiança corroía projetos inteiros antes mesmo de saírem do papel. O método usado não dependia de acesso direto, não exigia substituição de peças nem adulteração visível. A chave estava em um detalhe quase filosófico da engenharia. Todo sistema complexo precisa confiar em algo: um sinal, um atraso, uma resposta esperada. O engenheiro havia escolhido eficiência acima de tudo, reduzindo camadas de verificação para ganhar velocidade e precisão. Essa escolha, racional no papel, criou uma brecha invisível. Durante meses, equipes israelenses estudaram versões anteriores dos dispositivos, protótipos descartados, falhas documentadas que ele acreditava ter corrigido. O objetivo não era copiar, mas prever. Se eles soubessem como o engenheiro reagiria a um problema específico, poderiam induzir essa reação. Não era controle remoto no sentido clássico, era controle comportamental. A execução final dependia de timing absoluto. O dispositivo precisava estar em uso normal, em um contexto onde qualquer resultado inesperado fosse atribuído a azar ou desgaste. Não poderia acontecer durante um teste, nem em um ambiente controlado. Precisava ocorrer em um momento de confiança total, quando a mente do operador estivesse em piloto automático. Quando isso aconteceu, não houve explosão de manchetes. A notícia circulou de forma discreta, quase burocrática. Para o público geral, era apenas mais um nome desconhecido em um conflito distante. Para profissionais de inteligência ao redor do mundo, era um alerta silencioso. A guerra havia entrado definitivamente na era em que linhas de código e escolhas de design matavam tanto quanto armas convencionais. Dentro do Mossad, a operação foi analisada friamente. O que funcionou não foi a tecnologia em si, mas a paciência. A disposição de esperar anos até que todas as variáveis se alinhassem. Não era uma ação impulsiva, mas um exercício de longo prazo em engenharia aplicada à espionagem. Um lembrete de que, em certos cenários, o melhor ataque é aquele que parece não existir. Enquanto isso, do outro lado, tentativas desesperadas de reforçar a segurança começaram a surgir. Protocolos adicionais, verificações redundantes, atrasos forçados. Mas o dano já estava feito. A confiança havia sido quebrada, e reconstruí-la exigiria tempo, dinheiro e algo que não se produz em laboratório: certeza. O engenheiro acreditava controlar a distância entre o comando e o efeito. O Mossad mostrou que, se você controla a lógica que liga uma coisa à outra, a distância deixa de importar. E essa lição ecoaria muito além daquele caso específico, influenciando operações futuras, doutrinas de segurança e a forma como o mundo passaria a enxergar tecnologia sensível. Nada disso foi anunciado oficialmente. Não havia medalhas públicas nem discursos, apenas arquivos classificados e a compreensão silenciosa de que uma linha havia sido cruzada. A partir daquele momento, qualquer invenção pensada para matar à distância carregaria uma pergunta incômoda: quem realmente está no controle? A partir desse ponto, o impacto da operação começou a se manifestar de formas menos visíveis, porém mais profundas. Instituições que dependiam de tecnologia remota passaram a revisar não apenas seus sistemas, mas sua própria cultura operacional.
O medo não era mais de infiltração física, e sim de influência invisível. Se alguém podia transformar uma invenção em armadilha sem tocar nela, então o problema não estava na segurança do perímetro, mas na própria arquitetura da confiança. Analistas internacionais tentaram reconstruir o que havia acontecido com base em fragmentos. Alguns suspeitavam de interceptação de sinal, outros de manipulação eletromagnética, outros ainda de uma falha induzida por uso prolongado. Nenhuma hipótese, isoladamente, explicava o resultado final. E isso era intencional. A operação havia sido desenhada para não deixar um método claro, apenas um efeito incontornável. O Mossad sabia que, em operações desse tipo, o verdadeiro ganho não é a eliminação imediata, mas a incerteza duradoura. Quando um inimigo não entende como foi atingido, ele tende a superestimar todas as ameaças. Recursos são desviados, decisões são adiadas, projetos são abandonados por excesso de cautela. A eficiência desaparece. E em ambientes de conflito tecnológico, eficiência é tudo. Internamente, a organização atingida passou a questionar seus próprios especialistas. O engenheiro, antes visto como insubstituível, tornou-se um símbolo incômodo. Não de falha pessoal, mas de vulnerabilidade sistêmica. Seu legado agora era um alerta. Genialidade técnica não equivale a invulnerabilidade estratégica. Pelo contrário, quanto mais sofisticado o sistema, mais silencioso pode ser o ponto de ruptura. Havia também um componente psicológico que poucos percebiam de imediato. O engenheiro sempre acreditou que a distância era uma forma de proteção. Operar remotamente significava estar fora do alcance, fora do perigo. A operação desmontou essa premissa de maneira definitiva. Mostrou que a distância, quando mediada por tecnologia, pode ser explorada, invertida e usada contra o próprio operador. Nos círculos de inteligência israelenses, o caso passou a ser estudado como exemplo de convergência perfeita entre análise humana e domínio técnico. Não foi uma vitória da máquina sobre o homem, nem do homem sobre a máquina, mas da compreensão profunda da relação entre os dois. Entender como alguém confia em sua criação é muitas vezes mais poderoso do que entender a criação em si. Com o passar do tempo, referências indiretas começaram a surgir em debates acadêmicos, relatórios de segurança e até em doutrinas militares revisadas. Nunca com nomes, datas ou detalhes claros, apenas conceitos, falha induzida, exploração de confiança operacional, armas reflexivas, termos que carregavam ecos daquele episódio, mesmo sem citá-lo. O silêncio oficial persistia, mas o efeito era cumulativo. Outros engenheiros em outros países passaram a trabalhar com um desconforto constante. Cada linha de código, cada circuito fechado, cada comando remoto vinha acompanhado de uma pergunta inevitável. E se alguém estiver observando, não o que faço, mas como penso? Esse foi talvez o golpe mais profundo. A operação não matou apenas um indivíduo. Ela introduziu dúvida permanente no coração da engenharia aplicada ao conflito. E dúvida em contextos onde decisões precisam ser rápidas e precisas. É uma arma devastadora. O Mossad não precisava repetir algo semelhante para que a mensagem fosse compreendida. Bastava que o mundo soubesse, de forma difusa, que era possível. Que a fronteira entre criador e vítima podia ser cruzada sem aviso. A partir dali, qualquer controle remoto carregava um paradoxo. Quanto mais controle prometia, mais expunha quem o utilizava. E enquanto novos sistemas eram redesenhados, testados e retestados, a sombra daquela operação continuava presente, silenciosa, lembrando a todos que, na guerra moderna, a arma mais perigosa pode ser a ideia que você acredita dominar completamente. Com o passar dos anos, o episódio deixou de ser um evento isolado e passou a funcionar como referência silenciosa. Não uma história contada abertamente, mas um exemplo implícito que moldava decisões.
Em reuniões fechadas, quando alguém sugeria uma solução excessivamente elegante ou automatizada, outro respondia com cautela. Não era preciso mencionar nomes. Todos entendiam o subtexto. A lógica por trás da operação passou a influenciar algo maior do que ações pontuais. Ela ajudou a redefinir o conceito de dissuasão tecnológica. Até então, dissuadir significava demonstrar poder visível, alcance, explosão, velocidade. A partir daquele caso, ficou claro que a verdadeira dissuasão poderia ser invisível. Bastava convencer o adversário de que seus próprios sistemas poderiam ser usados contra ele. Isso alterou a relação entre engenheiros e operadores. Antes, havia uma separação confortável entre quem projetava e quem executava. O engenheiro simbolizava essa divisão, criava a distância, matava a distância, permanecia distante. Depois, essa separação começou a se desfazer. Projetar passou a ser um ato político e estratégico, não apenas técnico. Cada decisão de design carregava implicações de segurança que iam além do desempenho. O Mossad compreendia bem esse efeito secundário. Ao não reivindicar a operação, permitiu que o medo se espalhasse de forma desorganizada. Sem um responsável claro, qualquer serviço de inteligência podia ser suspeito. Isso multiplicava o impacto. A ameaça deixava de ser um inimigo específico e se tornava um ambiente hostil permanente. Enquanto isso, arquivos internos registravam o caso de forma fria. Diagramas, cronogramas, análises pós-operação. Nenhuma linguagem emocional. Para quem lesse aqueles documentos anos depois, poderia parecer apenas mais um estudo de caso. Mas, entre as linhas, havia uma compreensão tácita. Aquela operação só foi possível porque alguém acreditou demais na própria genialidade. Esse talvez tenha sido o erro fundamental do engenheiro. Não a falha técnica, mas a convicção de que dominava todas as variáveis relevantes. Ele conhecia seus dispositivos, mas não considerou que seu próprio padrão de pensamento fosse observável, que hábitos, preferências e decisões repetidas ao longo do tempo criavam um modelo previsível. E previsibilidade em inteligência é uma vulnerabilidade. Em retrospecto, a operação não exigiu ruptura, apenas continuidade. O sistema fez o que sempre fez. O operador reagiu como sempre reagia. A diferença estava em um ajuste quase imperceptível no contexto. Algo pequeno demais para levantar suspeitas, mas suficiente para mudar o resultado final. Não foi força bruta, foi alinhamento. À medida que novas tecnologias surgiam, o caso ganhava novas camadas de significado. Drones autônomos, sistemas guiados por inteligência artificial, armas cada vez mais distantes de seus operadores humanos. A pergunta que pairava era sempre a mesma. Em que ponto a complexidade se torna um risco maior do que uma vantagem? O episódio servia como lembrete de que nenhuma invenção existe isoladamente. Ela vive dentro de um ecossistema de decisões humanas, suposições e rotinas. Atacar a invenção diretamente é difícil. Atacar a confiança que a sustenta é muito mais eficaz. O Mossad não precisou vencer uma corrida tecnológica, bastou correr uma corrida cognitiva. Para o público externo, nada disso era visível. O mundo seguia em frente, acumulando novas crises, novos conflitos, novas manchetes. Mas, nos bastidores, aquela operação permanecia como uma referência silenciosa, quase um mito profissional. Não pelo espetáculo, mas pela sutileza. E talvez esse seja o aspecto mais perturbador de todos. A morte não foi o ponto culminante da história, mas um detalhe funcional. O verdadeiro impacto foi a mudança de paradigma. A percepção de que, em um mundo cada vez mais mediado por tecnologia, o controle nunca é absoluto. Ele é sempre negociado, observado e, eventualmente, contestado. O engenheiro acreditava ter criado distância suficiente entre si e o perigo.
O Mossad demonstrou que, quando a distância é construída sobre sistemas previsíveis, ela pode ser atravessada sem que ninguém dê um passo sequer. E essa lição, mais do que qualquer explosão ou operação visível, continuaria ecoando por muito tempo. Com o tempo, a história deixou de ser apenas um alerta técnico e passou a ser interpretada como um estudo sobre limites humanos. Afinal, a tecnologia envolvida não era sobrenatural nem impossível de replicar. O que realmente diferenciou aquela operação foi a leitura precisa do comportamento. O Mossad não apostou em algo que o engenheiro não conhecia. Apostou exatamente no que ele conhecia bem demais. Essa abordagem passou a influenciar treinamentos internos. Novos analistas eram ensinados a observar não apenas sistemas, mas rotinas, não apenas códigos, mas crenças. A pergunta central deixava de ser como isso funciona e passava a ser por que foi feito dessa forma? Porque toda escolha técnica carrega uma justificativa psicológica. E toda justificativa pode ser explorada. Em relatórios confidenciais, o caso começou a ser citado como exemplo de neutralização sem intervenção direta. Uma categoria rara, mas extremamente eficaz. Ela não depende de acesso físico nem de superioridade de força. Depende de tempo, observação e disciplina estratégica. Qualidades que não produzem imagens espetaculares, mas geram resultados duradouros. Enquanto isso, do outro lado, o vazio deixado pelo engenheiro nunca foi completamente preenchido. Outros técnicos assumiram suas funções, projetos foram retomados, mas algo havia mudado. A autonomia diminuiu. Cada decisão precisava ser validada, cada modificação revisada por múltiplas camadas. O ritmo caiu. A criatividade foi substituída por cautela. E, em um ambiente onde inovação rápida era crucial, isso representava uma perda silenciosa, porém profunda. Houve também um efeito simbólico difícil de quantificar. A figura do engenheiro intocável, protegido pela distância e pela complexidade técnica, foi desmistificada. A partir daquele momento, ninguém mais se sentia completamente fora do alcance. Não importava o quão remoto fosse o controle ou quão sofisticado fosse o sistema. A sensação de segurança absoluta havia desaparecido. Esse sentimento se espalhou além do contexto original. Empresas civis, setores industriais e até pesquisadores começaram a discutir, ainda que indiretamente, os riscos de automação excessiva sem revisão externa. A ideia de que sistemas fechados eram mais seguros passou a ser questionada. Afinal, o fechamento excessivo também reduz a capacidade de detectar falhas conceituais. O Mossad não precisou alimentar essa discussão publicamente. O simples fato de ela existir já era um ganho estratégico. Quando adversários começam a duvidar de seus próprios fundamentos, metade do trabalho está feito. A outra metade é apenas esperar. E esperar sempre foi uma especialidade. Diferente de operações imediatistas, essa exigiu resistência à tentação do atalho. Houve momentos em que soluções mais rápidas estavam disponíveis. Elas foram descartadas, não porque não funcionariam, mas porque não produziram o efeito certo. A meta nunca foi apenas eliminar, foi ensinar, sem dar aula. Ao olhar para trás, alguns analistas descrevem a operação como inevitável, não no sentido de destino, mas de convergência. Todas as variáveis estavam ali, um sistema complexo, um criador confiante, uma rotina estável e um observador paciente. Em algum momento, a equação teria uma solução. E ela não exigiria violência visível, apenas precisão invisível. O mais inquietante é que nada impede que algo semelhante aconteça novamente, em outros contextos, com outras tecnologias. Pelo contrário, à medida que sistemas se tornam mais autônomos e operadores mais distantes, o espaço para esse tipo de exploração aumenta. O caso do engenheiro não foi um ponto fora da curva. Foi um prenúncio. No fim,
A história não é sobre um dispositivo específico, nem sobre uma agência em particular. É sobre a ilusão de controle. Sobre a crença de que dominar a ferramenta significa dominar todas as consequências. O Mossad apenas expôs essa ilusão no momento exato, com a mínima interferência possível. E talvez seja por isso que, anos depois, o episódio ainda cause desconforto entre aqueles que o conhecem em detalhes. Não porque foi brutal, mas porque foi lógico demais, porque seguiu as regras estabelecidas pelo próprio alvo. Porque provou que, em certos cenários, o erro mais perigoso não está no circuito, mas na convicção de quem o projetou. Depois disso, o caso passou a circular internamente como um lembrete permanente de humildade técnica. Não importava o nível de genialidade envolvido, nem o grau de sofisticação de um projeto. A confiança excessiva, quando não questionada, transforma-se em vulnerabilidade. E vulnerabilidades, cedo ou tarde, são exploradas por alguém disposto a esperar o tempo necessário. Os analistas que revisitaram o episódio anos depois perceberam algo ainda mais inquietante. Não havia nada de extraordinário no comportamento final do engenheiro. Ele não agiu de forma imprudente, não ignorou protocolos, não quebrou regras básicas. Ele apenas seguiu exatamente o padrão que havia construído ao longo da vida profissional. E foi esse padrão, repetido com precisão quase ritualística, que permitiu que tudo fosse antecipado. Esse detalhe mudou a forma como operações futuras eram avaliadas. Não se buscava mais apenas o erro eventual, o deslize, o momento de descuido. Buscava-se a repetição. Aquilo que parecia sólido demais para ser questionado. Porque quanto mais previsível o comportamento, mais fácil é incorporá-lo a um cenário maior, sem que o alvo perceba. Dentro do Mossad, o episódio reforçou uma doutrina silenciosa. A melhor operação é aquela em que o alvo nunca entende que participou dela. Não há confronto, não há perseguição, não há sensação de estar sob ataque. Tudo acontece dentro da normalidade percebida. O mundo continua igual até o instante em que não continua mais. Para observadores externos, a história sempre pareceu envolta em exageros e mitos. Alguns diziam que se tratava de ficção, outros acreditavam em versões fantasiosas. Mas os profissionais sabiam que a realidade era mais simples e, por isso mesmo, mais perturbadora. Nada fora improvisado. Nada foi acelerado. A operação respeitou o ritmo natural da rotina observada. O impacto estratégico se estendeu muito além do objetivo inicial. Programas inteiros foram revistos. A confiança em soluções autônomas sofreu um abalo silencioso. A dependência de sistemas controlados à distância passou a ser vista com mais cautela. Não porque a tecnologia fosse falha, mas porque o fator humano por trás dela sempre é. Esse talvez tenha sido o legado mais duradouro, não a neutralização em si, mas a dúvida implantada, a incerteza que permanece mesmo quando nada aparentemente está errado, a sensação de que a própria criação pode se tornar um vetor inesperado de risco. Com o passar dos anos, novas gerações de engenheiros surgiram, novas tecnologias dominaram o cenário, e o episódio foi lentamente empurrado para os arquivos menos acessados. Ainda assim, em círculos restritos, ele continuava sendo citado como referência, não como ameaça, mas como lição. A lição de que controle absoluto é uma ilusão confortável, de que toda invenção carrega consigo o pensamento de quem a criou, e de que quando alguém compreende esse pensamento melhor do que o próprio Criador, o desfecho deixa de ser uma questão de força e passa a ser apenas uma questão de tempo. No fim, a história permanece como um aviso silencioso para qualquer um que acredite estar completamente no comando de suas criações. Porque, assim como naquele caso, o maior risco raramente vem de fora. Ele nasce dentro daquilo que se conhece tão bem que já não se questiona mais.
E é exatamente por isso que, mesmo após tanto tempo, o episódio ainda é estudado com cautela quase reverencial. Não há glamour nele, não há cenas espetaculares, há método, há silêncio, há a constatação desconfortável de que, quando alguém entende profundamente um sistema, não precisa atacá-lo de fora. Basta permitir que ele funcione exatamente como foi concebido. Esse entendimento alterou a forma como riscos passaram a ser calculados em operações de alta complexidade. A pergunta deixou de ser: isso pode ser sabotado? E passou a ser: isso pode ser compreendido por alguém que não deveria? A diferença é sutil, mas decisiva. Sabotagem pressupõe força externa. Compreensão pressupõe tempo, paciência e empatia estratégica. Ao longo dos anos seguintes, relatos fragmentados indicavam que outras agências começaram a adotar protocolos inspirados nesse princípio. Não copiaram técnicas específicas, mas a lógica por trás delas. O foco deslocou-se da busca por falhas técnicas para a análise de dependências humanas. Quem projeta? Quem valida? Quem confia demais? Essas perguntas passaram a valer tanto quanto diagramas e especificações. O caso também expôs um paradoxo moderno. Quanto mais avançada a tecnologia, maior a tentação de acreditar que ela substitui julgamento humano. E quanto mais essa crença se consolida, mais vulnerável o sistema se torna a quem entende que nenhuma máquina é neutra. Ela carrega escolhas, prioridades e suposições, todas observáveis, todas exploráveis. Para o Mossad, o episódio confirmou algo que já fazia parte de sua cultura operacional. A verdadeira vantagem não está em agir primeiro, mas em agir no momento em que o alvo já fez todas as escolhas necessárias sem perceber. Quando isso acontece, a operação deixa de ser confronto e passa a ser consequência. Não houve necessidade de reivindicar autoria, nem de construir narrativas públicas. O efeito desejado era interno, silencioso e duradouro. A mensagem não precisava ser anunciada, precisava ser sentida. E foi, na forma de revisões, atrasos, inseguranças e dúvidas que nunca mais desapareceram por completo. Com o passar do tempo, o episódio se dissolveu no ruído maior da história, como tantos outros que moldaram decisões sem jamais virar manchete. Ainda assim, ele permanece vivo como conceito. Um lembrete de que o controle remoto mais perigoso não é o que aciona um dispositivo, mas o que molda comportamentos ao longo de anos. No fim, a história não fala apenas sobre uma operação específica, nem sobre uma agência específica. Ela fala sobre a fragilidade inerente à confiança absoluta, sobre como a certeza pode ser mais arriscada do que a dúvida, e sobre como, em um mundo cada vez mais automatizado, entender pessoas continua sendo a arma mais precisa que existe. Porque tecnologias mudam, sistemas evoluem, mas padrões humanos permanecem. E quem aprende a lê-los não precisa forçar desfechos, apenas espera que eles aconteçam. Depois daquele ponto, a história deixa de ser sobre o artefato em si e passa a girar em torno do efeito psicológico que ele produziu, não apenas no grupo diretamente atingido, mas em todo o ecossistema de inteligência da região. A noção de que um objeto cotidiano poderia carregar um desfecho final sem sinais externos que o denunciassem, criou um tipo novo de medo, o medo do invisível funcional. Relatos posteriores indicam que, por meses, dispositivos foram desmontados compulsivamente, checados por pessoas que não tinham formação técnica adequada, apenas ansiedade. Isso gerou falhas, atrasos e um efeito colateral decisivo: a quebra da fluidez operacional. Quando cada ferramenta precisa ser questionada, o tempo deixa de ser aliado e passa a ser inimigo. O Mossad compreendeu algo essencial ali. Operações bem-sucedidas não terminam no momento da execução. Elas continuam reverberando, distorcendo decisões futuras, criando ruído onde antes havia clareza. O impacto real não foi físico, foi cognitivo.
uma desorganização silenciosa que não aparece em relatórios públicos, mas altera padrões internos por anos. Esse tipo de ação também redefiniu linhas éticas dentro da própria comunidade de inteligência. Houve debates internos, discordâncias profundas e até recusas, não sobre a legalidade, mas sobre o precedente. Uma vez cruzado determinado limite, ele não pode ser descruzado. A pergunta deixou de ser "podemos" e passou a ser "o que acontece depois que isso vira padrão?". Com o tempo, a resposta ficou clara. Outras potências observaram, algumas adaptaram, outras tentaram replicar sem o mesmo grau de sofisticação, falhando de maneira ruidosa. Ficou evidente que não se tratava de uma técnica isolada, mas de uma filosofia operacional difícil de copiar sem a mesma cultura de paciência, sigilo e análise humana. Para o público externo, restaram versões simplificadas, manchetes incompletas e reconstruções imperfeitas. Para quem trabalha nas sombras, ficou a lição real. Sistemas não falham apenas por defeito, falham por excesso de confiança. E quanto mais inteligente o criador, maior o risco de acreditar que tudo está sob controle. Essa história sobrevive porque não depende de datas exatas nem de nomes repetidos. Ela funciona como um estudo de caso permanente sobre como o poder moderno opera longe do espetáculo, sem discursos, sem avisos, apenas decisões tomadas muito antes do momento final. E talvez seja isso que a torna tão perturbadora. Não o que aconteceu, mas a constatação de que nada ali foi improvisado. Tudo já estava decidido no instante em que alguém acreditou que entendia completamente aquilo que havia criado.